Olá, senhores, sejam novamente bem-vindos ao canal. Se você não me conhece, meu nome é Sandro Gonçalves, sou embaixador nacional do direito dos aposentados, pensionistas, idosos e pessoas com deficiência. Hoje eu venho aqui trazer uma prestação de contas, um esclarecimento para vocês. É o seguinte, muitas pessoas questionam o trabalho que está sendo feito, questionam até a forma que está sendo conduzido o trabalho aqui pela gente. Questionam principalmente a questão do YouTube, a gente utilizar o YouTube para comunicar com vocês. Olha só, eu quero esclarecer que esse trabalho aqui é um trabalho sério. A gente está fazendo o que os políticos deviam fazer e a gente não recebe nenhum centavo do dinheiro público para isso. Algumas pessoas criticam, questionam e eu vou trazer aqui para vocês o texto de lei da emenda que a gente colocou na medida provisória que aumenta o salário mínimo para R$ 1.100. Vou colocar aqui para que você possa ver a emenda, como que ela foi redigida, e foi redigida por mim. Eu redigi a emenda, entreguei para a assessoria do Ricardo Silva, que vai protocolar. Então, o que eu estou fazendo é o meu trabalho de advogado na condição de embaixador de vocês. Então, antes de criticar, antes de reclamar, veja a emenda, veja o trabalho que foi feito e me responda se os parlamentares que você conhece estão fazendo isso por você. Quantas vezes você viu políticos fazendo esse trabalho? Então o que a gente faz aqui é a participação da sociedade, da gente, povo, diretamente lá dentro do Congresso Nacional. Então eu vou ler aqui para vocês, vou trazer aqui e você me dá um parecer aí, tá bom? Obrigado. Olá, meus amigos. Vou fazer a leitura para vocês agora da emenda à medida provisória 1021. A emenda da medida provisória 1021 é aquela que trata do aumento de salários, tá? Que o Bolsonaro editou dia 31 de dezembro. Então tá aqui o texto. Dispõe sobre o pagamento de um auxílio financeiro, 14º salário, para socorrer aposentados e pensionistas do regime geral de previdência em virtude dos efeitos devastadores causados pelo Covid-19. Emenda aditiva. Inclua-se a medida provisória 1021 de 31 de dezembro de 2020, onde couber. O artigo 40 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar acrescido o seguinte parágrafo 2º, remunerando-se o atual parágrafo único como parágrafo 1º. É devido um pagamento extra de abono anual, previsto nesse artigo, a ser pago de forma imediata aos aposentados e pensionistas abrangidos por essa lei. Essa medida provisória entra em vigor na data de sua publicação. Ricardo Silva. Aí aqui eu coloquei a justificação, pessoal. Estamos atravessando um momento atípico e sombrio da nossa história. Milhares de pessoas tiveram suas vidas ceifadas em virtude desse vírus mortal que se espalhou por todo o mundo. Indiscutivelmente, os mais afetados foram os aposentados e pensionistas, que fazem parte do grupo de risco, sendo que figuram como cerca de 80% dos mortos durante essa crise sanitária mundial. O fato é que existe um grande problema financeiro aos aposentados e pensionistas do Brasil, pois no mês de dezembro, os aposentados contavam com um abono natalino, o que equivale a uma espécie de pagamento extra do valor de seu benefício. Entretanto, para conter os impactos econômicos do vírus, o governo federal adiantou esses valores logo no início da pandemia. Contudo, gerou uma lacuna, pois esses recursos não foram pagos em dezembro de 2020, fato que deixou todos em situação caótica no início do ano. É justamente para evitar a perda de ainda mais vidas que, inspirados na sugestão apresentada pelo advogado jurista Dr. Sandro Lúcio Gonçalves, embaixador do direito dos aposentados, pensionistas, idosos e pessoas com deficiência, pelo jornalista Milton José de Souza e pelo influenciador digital Felipe Nunes Fonseca de Brito, apresentamos a presente emenda aditiva. Ora, analisando todo o contexto, constatamos que aposentados e pensionistas estão, consequentemente, impossibilitados de arcar com as despesas básicas, como aluguel, água, luz e, no início do ano, tais despesas sempre sofrem aumento, o que leva a crer que estes não conseguirão se manter de maneira digna durante este período. Indiscutivelmente, os aposentados brasileiros, em sua grande maioria, são populações desfavorecidas, pois correm maior risco ao serem infectadas.
Logo, na defesa destas pessoas, não podemos nos ater tão simplesmente às questões propostas pela medicina, pois seria um pensamento demasiadamente simplista, uma vez que a questão econômica gera um impacto devastador e que não pode, em hipótese alguma, ser ignorado. Hoje, quase 70% dos aposentados brasileiros sobrevivem com um salário mínimo, R$ 1.045, o que equivale a 187 mil dólares, para custear alimentação, lazer, moradia, higiene, vestuário e saúde. Esta que teve seu custo significativamente elevado, devido aos cuidados necessários para proteger-se do Covid-19. Deparamos ainda com outro número que assusta, pois o número de desempregados aumentou 31% somente nas últimas 12 semanas. Fato que indiretamente atingiu os aposentados, haja vista que as pessoas atingidas pela perda do labor socorreram-se aos seus familiares aposentados que ainda podem contar com alguma forma de renda, mesmo que mínima, o que impactou bastante todas as famílias brasileiras. Ainda temos outra situação impactante, pois nos deparamos com uma alta agressiva dos preços dos produtos básicos, como por exemplo o caso do arroz, que só no mês de agosto aumentou 17,91% de seu valor, deixando os brasileiros com poder aquisitivo de consumo extremamente enfraquecidos. Atrelados a todos estes dados, temos um crescimento preocupante do caso de suicídios da população mais idosa, sendo a maior causa dessa situação desastrosa o aumento do endividamento e também a falta de dignidade para o enfrentamento da pandemia. Isto posto, é indispensável uma ajuda financeira a essa parcela da população, motivo pelo qual a presente emenda tem o objetivo de instituir o 14º salário emergencial aos aposentados e pensionistas do INSS, devido aos impactos da pandemia. Contamos com os ilustres pares para garantir a criação da gratificação extra-emergencial, a ser paga de forma imediata aos aposentados e pensionistas do INSS. Câmara dos Deputados, 56ª Legislatura, Deputado Federal Ricardo Silva.